Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos novamente. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e hoje é dia 6 de novembro de 2023. Já estamos no penúltimo mês do ano de 2023, o ano passou tão rapidinho, mas, amigos, estamos juntos, como todas as segundas-feiras, às 20 horas, para trazermos um tema à luz da doutrina espírita. E nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, é uma alegria muito grande. Boa noite, Vicente Gimenez. Amigos, aproveitamos sempre para lembrar, tanto os que estão presenciais, quanto os que vão nos assistir depois. Quem assim desejar, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, ao final ela será magnetizada. Ao final, nós receberemos o passe magnético espiritual ofertado pelos benfeitores amigos, e nós avisamos aqueles, lembramos aqueles que vão nos assistir depois, que participem com a mesma fé, com a mesma esperança, como se presenciais estivessem. Como nós sempre dizemos, o tempo para Deus, a contagem de Deus é diferente. Então, não importa se vocês vão nos assistir amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, o que importa é a nossa fé, a nossa convicção de que os benfeitores vão nos auxiliar. Boa noite, Sueli Reis, seja muito bem-vinda. Então, amigos, nós sempre gostamos de ler uma mensagem para nossa preparação espiritual. E nós vamos pegar aqui do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, e nós vamos abrir numa mensagem para nossa reflexão. Então, vamos ver qual a mensagem que veio para nós. A mensagem número 99 do livro Vinha de Luz. O título da página, Nos Diversos Caminhos. E a mensagem foi escrita por Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta à igreja de Corinto. Então, é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. E Paulo, assim, se dirige aos irmãos da igreja: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Então, repetindo o que Paulo disse: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. E Emmanuel dá o título, Nos Diversos Caminhos. E ele comenta: diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões, sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo? Lançam-se às lutas de separatividade, lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos,
convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam dias urzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprimentando-a fielmente no caminho da redenção. A mensagem 99 do livro Vinha de Luz, nos diversos caminhos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Então vamos orar para iniciarmos o nosso encontro espiritual, com gratidão a Jesus, a seus emissários que acorreram ao nosso chamado. Nós damos início a mais essa noite, pedindo a proteção do alto para as nossas vidas, para que possamos sempre nos conduzir pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Esteja sempre conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Muito obrigado. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa noite, Regina Caroso, seja muito bem-vinda. Adília Milagres, boa noite. Mariana Fosati, esses amigos tão queridos, tão especiais, aos pouquinhos vão chegando. Como diz a Federação Espírita Brasileira, o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, mas as formiguinhas são laboriosas e constroem muito. Então, nós que nos professamos espíritas, nós devemos ter essa fé, essa convicção de que sempre estamos empenhados, realizando algo como trabalhadores do Cristo, auxiliando na sua seara. Boa noite, Marli Oliveira. Há quanto tempo? Seja muito bem-vinda. Boa noite, Rita de Cássia. Que bom. Nós estamos aqui com os nossos amigos chegando e nós vamos dar início à nossa noite. Aqueles que receberam a nossa divulgação da noite de hoje sabe que o tema é o guia a seguir. O guia a seguir. Quantos de nós, espíritas e não espíritas, mas buscamos uma referência para as nossas vidas? Quantos, às vezes, ainda envolvidos, incentivados, motivados pelas coisas do mundo, tem aquele artista, aquela pessoa pública que ele gostaria de seguir, às vezes até procura imitá-lo. Eu já tive, inclusive, pessoas conhecidas que procuravam ter a mesma aparência daquele artista que ele gostava, que ele apreciava. Pessoas que fazem até cirurgias para ficarem parecidas com seu ídolo, o corte de cabelo, a maquiagem, enfim. Mas o guia a seguir, qual seria o melhor guia a seguir nas nossas vidas? Será que nós já paramos para pensar sobre isso? Então, nós vamos fazer uma pergunta agora. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Porque nós sabemos que desde a antiguidade, muitos missionários, muitas pessoas de bem chegaram até nós. Nós, espíritas, como que nós sempre citamos Francisco Cândido Xavier como uma referência,
Divaldo Franco e outros trabalhadores empenhados, dedicados, Allan Kardec, que dedicou sua vida para nos trazer o Consolador prometido. Mas qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido? Ele tem oferecido. Se nós temos aceitado é outra coisa, mas que tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. Será que você que está aí agora tem alguém, esse guia, que você tem essa motivação para seguir como um exemplo? Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, cujo título é A Gênese Planetária, no item A Comunidade dos Espíritos Puros, Emmanuel diz que rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros. Vejam, Emmanuel diz, o mundo espiritual tem as suas tradições, tem aquele boca a boca, tem aqueles comentários que, logicamente, quem ainda não é um espírito puro não conseguiu chegar lá aonde eles se encontram. Mas as tradições do mundo espiritual dizem que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema planetário, existe uma comunidade de espíritos puros. E esses espíritos foram eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então, eles foram selecionados por Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida, de todas as coletividades planetárias. Nós sabemos que o nosso universo, agora já se fala até de multi-universos, existem trilhões, talvez mais do que trilhões, tem trilhões de galáxias e mais do que isso, de planetas, enfim. E esses espíritos puros, escolhidos por Deus, na direção de todos esses sistemas planetários, eles estão ali, sob a orientação do Pai, cuidando e velando. Então, são as tradições do mundo espiritual que falam isso. E Emmanuel, que faz parte desse mundo espiritual, nos esclarece. E ele coloca mais essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, porque nós gostamos de frisar, nós espíritas sabemos que anjos, da forma como muitos dizem, aquele anjinho de asa, não é bem isso, mas são espíritos puros, que já atingiram o máximo de perfeição possível, então são considerados como se fossem anjos. E esses seres angélicos e perfeitos, do qual é Jesus, um dos membros divinos. Então, Jesus faz parte dessa seleção, desse grupo aí de espíritos puros. Ao que nos foi dado saber, diz o benfeitor, apenas já se reuniu essa comunidade, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Lá no mundo espiritual, segundo Emmanuel, segundo aquele bochicho, esses espíritos, não todos, né? Mas que fazem parte do nosso sistema planetário, do nosso sistema solar, eles se reuniram 2 vezes para tomar decisões. A primeira vez, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Então, quando houve aquela grande separação, aquela bola de fogo que se transformou para depois chegar ao que é hoje o planeta Terra, houve essa primeira reunião, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço
as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, que o planeta estava borbulhando, estava em ignição. Então, o que é cosmogonia? Esse termo ele vem do grego e é uma forma de explicar como o universo surgiu. E pródomos, Davi, os pródomos, são como um prenúncio do trabalho de parto, um ensaio geral, e podem durar desde algumas horas até semanas. Emmanuel, se utilizando dessa palavra pródomos da vida, que é um prenúncio do trabalho de parto, porque o planeta estava nascendo. Então, nesse momento, nos pródomos da vida, na matéria em ignição do planeta, a primeira vez esses espíritos se reúnem. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor, Senhor Jesus Cristo, a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então vejam que lindas tradições do mundo espiritual, com certeza, vai passando, né, todas essas informações, e eles, chegando até Emmanuel, com certeza é o que aconteceu. Então, nós vemos, amigos, dessa forma, a excelsitude de Jesus, o construtor da nossa moradia, planeta destinado. Para que serve o nosso planeta Terra? Para a nossa melhoria espiritual. Prosseguindo, Emmanuel, ainda no livro A Caminho da Luz, agora no item O Divino Escultor, ele diz: Jesus, com as suas legiões de trabalhadores divinos, eu imagino que deviam ter milhões de trabalhadores, porque formatar um planeta não é trabalho para poucos, mas Jesus no comando. E aquela legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, porque a Terra não tinha ainda aquela forma, era aquela bola de fogo, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos augustas e compassivas. Então, o benfeitor diz: Jesus, ali no comando, lançou o escopo. O que é o escopo? É aquilo a que se pretende atingir. Então, ele deu aquele primeiro passo, ele colocou o primeiro tijolo ali, mas operou o mestre a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Porque o nosso planeta é uma escola, é uma grande escola. Todos nós que aqui estamos na condição de aprendizes. Para o quê? Para a nossa evolução espiritual. E ele, o divino escultor, na regência de toda essa formatação do nosso orbe, do nosso planeta, com seus exércitos de trabalhadores devotados. Imaginem, devia ser até uma honra. Imaginemos nós, daqui a milhões de anos, sermos convidados pelo governador espiritual daquele dito planeta que vai estar em formação, para sermos aqueles trabalhadores, para trabalhar formatando aquele novo orbe. Então, um exército de trabalhadores devotados estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, porque nós devemos observar o quê? Cada planeta tem as suas características, tem o seu clima, tem uma série de coisas diferentes dos outros. Então, tudo isso esses fenômenos físicos
eles foram todos de acordo com o que eles queriam criar aqui para o nosso planeta, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Segundo a gente aprendeu na escola, segundo a ciência, a vida começa no mar. E dali ela vai vindo para a Terra. Aqueles primeiros seres unicelulares, e daí vai se multiplicando, e foi até chegar à humanidade. Fez, nesse contexto todo, a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo. Porque, vejam, lá na Lua, né? Na Lua, nós não conseguimos andar como conseguimos andar aqui na Terra. Então, isso tudo foi trabalhado, foi visto, foi programado por esse exército de trabalhadores. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Mas o que nós percebemos, o que nós ainda constatamos depois de milhões? O nosso planeta tem 4 bilhões e meio, segundo a ciência, e todo esse trabalho divino, e os primeiros seres aqui foram surgindo. É tanto que lá na Bíblia, a Bíblia hebraica, em a Gênese, a criação, de uma forma simbólica, vem relatando o que surgiu no primeiro dia. Foram eras. O que surgiu na primeira era, na segunda, na terceira, até o 6º dia. E aí, no 7º, Deus descansou. De uma forma simbólica, poética. Mas ele já tinha uma noção de todo esse trabalho que foi realizado, e que foi um trabalho longo, que requereu bastante empenho, bastante dedicação. Mas o que nós ainda observamos na atualidade? Por ignorar o amor de Jesus e o trabalho que vem realizando ao longo dos milênios, dos milhões de anos, em nosso benefício, permanecemos imersos em sofrimentos atrozes. Porque a dor, o sofrimento que nós vivenciamos no nosso planeta não é castigo de Deus. É ainda o quê? Pela nossa ignorância, por não aproveitarmos tudo que o Pai nos ofereceu através do seu Filho, através do seu emissário divino. Nós, a maioria, porque quando eu digo nós, falo da humanidade em geral, ignoramos esse amor de Jesus, o trabalho, a dedicação, deu a própria vida. E nós vivemos o quê? Em função disso tudo, pela nossa ignorância, imersos em sofrimentos atrozes. Ainda no livro A Caminho da Luz, no item O Verbo na Criação Terrestre, o verbo quer dizer a palavra. Quando fala verbo, quer se referir ao Cristo. Então, verbo na criação terrestre, porque nós estamos falando do nosso planeta Terra. Cada orbe tem o seu governador espiritual. Mas no nosso planeta Terra, a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Eu achei interessante quando o benfeitor diz as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam. E nós sabemos que todos nós, temos uma energia, temos um magnetismo. Exalmino Zimmermann,
grande trabalhador espírita, agora na Pátria Espiritual, aqui de Campinas, região próxima aqui, ele dizia que nós somos um grande bloco de energia. O nosso corpo é um grande bloco de energia. E ele se refere justamente ao que o Emmanuel diz. Imagine, se nós somos um bloco de energia, a energia do Mestre, a energia do emissário divino. Ele trabalhava essa energia, tanto que ele tinha um potencial energético que, lá no Evangelho, quantos e quantos relatos nos mostram essa intimidade das energias que ele possuía e que vitalizavam o nosso globo. Mas substituíram-lhe a ciência, Emmanuel diz, substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Então, ao invés da ciência se referir à providência, eles se referem à natureza, em todos os seus estudos e análises da existência. Porque se fosse referir a esse Criador, eles estariam demonstrando, talvez, uma certa fragilidade. Então, ele se refere de uma forma ampla, dizendo a natureza, em todos os estudos e análises da existência. Mas o seu amor, o amor de Jesus, foi o verbo da criação do princípio, como é e será, a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Porque, amigos, nós estamos aqui para evoluir. Estamos aqui encarnados e desencarnados em torno do nosso orbe com esse propósito. Somos espíritos imortais. Mas o corpo tem um prazo de validade. Estamos aqui, seres terrestres, mas somos espíritos na imortalidade sem fim. Da mesma forma que Jesus, na atualidade, é o nosso governador espiritual, é o responsável pelo planeta, é o dirigente do nosso planeta, chegará o dia que nós também seremos responsáveis como trabalhadores e um dia seremos responsáveis por cuidarmos. Olha, este aqui é para você cuidar. Mas, enquanto isso, o amor do Cristo foi o verbo da criação do princípio, porque ele se dedicou e se dedica até agora, como é e será, a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Que a única certeza que nós temos é essa: somos espíritos imortais e estamos fadados, queiramos ou não, à perfeição. Então, Allan Kardec, no livro A Gênese, a quinta obra que a gente diz que é da codificação, a quinta obra, Gênese, no capítulo 17, no item 26, Kardec nos traz a seguinte reflexão: tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Vejam o que Kardec coloca. Jesus, ele tinha por missão transmitir o pensamento de Deus para nós. Somente a sua doutrina, a doutrina do Cristo, em toda pureza, pode exprimir esse pensamento. Isso é muito profundo que Kardec nos traz, porque nós temos muitos emissários, temos missionários que vieram antes e depois do Cristo, abrindo estradas, como semana passada falamos do precursor João Batista, mas aquele que tinha por missão transmitir o pensamento de Deus
em toda a sua pureza, somente Jesus. Então, amigos, daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Quem gosta de ciência, biologia, deve lembrar aqueles estudos lá da escola, e hoje também tem tantos, às vezes, documentários maravilhosos, inclusive fazendo aquela montagem como se fosse real o que estava acontecendo desde essa formação do planeta. A gente percebe lá no fundo do oceano esse elemento viscoso cobrindo toda a Terra, e a vida vai surgindo. Milhares e milhares de anos para que a vida surja. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma. O protoplasma é o nome antigo, não muito utilizado, para citossol. É uma parte da célula. Então, nessa massa gelatinosa, ia surgindo a célula e com ele, com esse protoplasma, lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Vejam que Emmanuel fala coisa profunda. Lançara Jesus com... Eu vou até repetir tudo que Emmanuel fala. Olha só que coisa. Está lá no livro A Caminho da Luz. No item que eu acabei de dizer, o verbo na criação terrestre. Quem quiser depois refletir com mais calma, vale a pena. Então, ele diz, com esse elemento viscoso surgindo no fundo dos oceanos, cobrindo toda a Terra, estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Belíssimo, não é? Muito profundo isso. Então, precisamos conhecer e sentir mais Jesus, estudar com dedicação os seus ensinos, aceitar o seu jugo, divulgando a sua mensagem de amor. Nós que nos professamos espíritas cristãos, e o espiritismo é o cristianismo redivivo que procura trazer toda a essência daquele cristianismo dos primeiros tempos, daqueles primeiros discípulos. Nós precisamos compreender melhor essa mensagem do Cristo, estudar com dedicação seus ensinos, aceitar o seu jugo, divulgar a sua mensagem de amor. O evangelista Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, ele traz essa passagem belíssima de Jesus, quando ele diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vejam a promessa do Cristo. Ele está ali, com os braços estendidos, para todos nós que nos encontramos cansados e sobrecarregados. É suave, o meu fardo é leve. O que é jugo? No sentido figurado, jugo significa obediência, significa submissão, se entregar
confiantes, se entregar. Voltando ainda ao benfeitor Emmanuel, agora no livro Emmanuel, o benfeitor é o Emmanuel, o Espírito, e o livro tem o título Emmanuel. No capítulo 2, quando ele fala da ascendência do Evangelho, ele nos diz, Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras. Porque nós não conseguimos... Se há 4 bilhões e meio de anos ele já era um espírito puro, então ele nem sabe, ele diz a perfeição dele se perde pelas eras que não tem nem como ter noção quando é que ele se tornou um espírito puro. E ele diz, Jesus, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos. É o que nós dissemos, o antes e o depois. Quantos emissários vieram e vêm até hoje em nome do Cristo? E desde que o homem conquistou a racionalidade, que antes nós agíamos por instinto, mas desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Porque não podemos luz demais ofusca, tem que ser aos poucos. É igual uma criança, nós somos crianças espirituais. Não se pode jogar tudo de uma vez só. Então, em cada época vão vindo essas revelações. Mas o que Emmanuel diz? Desde que o homem já tem o raciocínio, essas ideias, essas revelações foram nos chegando através dos seus emissários, falando de Deus, falando da imortalidade, do Espírito. E Mateus, mais uma vez, o evangelista, no seu capítulo 22, versículos 37 a 40, ele traz novamente outra passagem do Mestre, quando ele nos ensina: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Porque depois, para não falar tudo isso, foi abreviado. Mas lá na Bíblia hebraica, quando Moisés traz os 10 mandamentos, ele traz de uma forma completa. Hoje a gente fala, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Mas eu vou até repetir o que Mateus nos traz. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o que Jesus queria também nos ensinar? Tudo que estava contido na Bíblia hebraica, que nós chamamos o Antigo Testamento, tudo se resumia somente a isso: amar a Deus e amar ao próximo. Toda a lei contida na Bíblia hebraica e tudo que os profetas, todas as profecias estão resumidas nisso: amar a Deus, amar ao semelhante. E aí, irmãos? Será que a gente está pronto para isso? Estamos prontos para amar a Deus e amar ao nosso semelhante? Será? Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 4, ele nos traz esse ensinamento de Jesus, o que a gente acabou de ver, citado em Mateus. Esse ensinamento de Jesus é a expressão mais completa da caridade, porque resume
todos os deveres do homem para com o próximo. E ele continua ainda dizendo: não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Porque é lógico, se nós não vamos querer que o outro faça mal a gente, então nosso padrão a gente deve também pensar: bom, eu vou fazer para com o outro o que eu quero que ele faça comigo. Só que hoje, até hoje, não é assim que nós nos comportamos. Entendemos dessa forma porque os espíritos superiores afirmam ser Jesus, guia e modelo da humanidade. Guia e modelo. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 625, ele pergunta aos emissários divinos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? E eles respondem: Jesus. De acordo com algumas traduções, tem assim: vede Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Vejam, o máximo que nós podemos aspirar na Terra pode ser que em outros planetas, quando nós já estivermos no planeta mais evoluído, a gente possa aspirar até um espírito acima disso. Mas, para o homem, aqui na Terra, Jesus é o tipo da perfeição moral a que nós podemos aspirar. Jesus, o guia a seguir. Paz a todos. Então, queridos amigos que estão aqui conosco nesta noite, a nossa querida irmã Marta Verso Rosa pedindo oração por Claudete Militão de Cambará, que está nesse momento no pronto-socorro. E, Claudete, quando você colocou aí o seu pedido, tenho certeza que os benfeitores amigos, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, já registrou o seu pedido, a sua súplica. Então, nós vamos orar, você mentalize essa companheira, mentalize esse hospital, pedindo a esses benfeitores que possam conduzir a mão dos médicos, conduzir toda essa assistência que ela necessita, que a equipe de Dr. Bezerra esteja ali presente. Então, Sueli está dizendo só, entre aspas, esse primeiro mandamento resolveria todos os problemas do nosso planeta. É verdade, né, Sueli? Então, amigos, cumprimentando aqui os amigos que estão conosco, a Arnaldo, Eudócia Reis, a Regina Carósio, esses amigos que fazem parte da família do SEAC de Olambra. Lembrando, a quem ainda não providenciou seu copinho ou a sua garrafinha de água, providenciem, ao final ela será magnetizada, nós vamos receber o passe magnético espiritual e também lembrando a vocês que amanhã, terça-feira, 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho, para aqueles que porventura ainda não saibam, que vão nos assistir depois, o estudo do Evangelho, toda terça-feira, o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, ele serve como uma preparação espiritual também para a reunião de tratamento. Essa reunião de tratamento é toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite. Não é ao vivo. O que é ao vivo é o estudo do Evangelho, de 8 às 8h30. De 8h30 da noite às 9h30 da noite
é a reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Então, quem desejar encaminhar algum nome para essa reunião de tratamento, encaminho para o nosso WhatsApp, que eu passarei o número antes de encerrarmos. E antes de fazermos a nossa prece, aproveitando também para lembrar aqueles que ainda não conhecem o nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, entrem lá no nosso canal do YouTube, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. Nós temos mais de 1000 vídeos postados, todos separados em playlist. Palestras, estudos, cursos. Então, de fácil acesso, e Jesus conta conosco para que nós sejamos esses semeadores da luz, semearmos as boas mensagens. O nosso planeta está muito conturbado e nós precisamos ser esses semeadores da paz, semeadores da luz, aonde estivermos, dentro dos nossos lares, em sociedade, no nosso ambiente de trabalho, na rua, sejamos nós a fazermos essa diferença. Então, irmãos, convido todos vocês neste momento, para aqueles que estão com uma necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia. Mas para aqueles que têm condições de doar, vamos agora fazer uma grande rede de doação. Doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E os benfeitores, se utilizando de nós, vão auxiliar a outros que neste momento necessitam mais do que nós. Em especial, nós pedimos para essa companheira que está agora lá no hospital, lá em... Deixa eu ver que agora passei, não estou mais localizando aqui o nome, mas que ela se encontra aqui, a Claudete Militão, lá em Cambará, no Paraná. Então vamos rogar a Jesus, a seus emissários, por todo o nosso planeta. Jesus, com tanto amor, com tanta dedicação, cuida e vela pelo nosso orbe. Mas cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte, fazermos a diferença para transformarmos a vibração do nosso planeta, transformarmos a psicosfera para que possamos respirar um ar de paz, de fraternidade, de amor. E nessa noite, reunidos em nome do Cristo Jesus, nós só podemos pedir a esse emissário divino que representa o Pai aqui na Terra, por toda a humanidade. Senhor, tende piedade de nós. Essa humanidade ainda tão conflitada, tão sofredora, uma humanidade ainda sem conhecer a tua mensagem de amor. Por isso, tantos deslizes, tantos desequilíbrios, tantas desarmonias presenciamos no dia a dia planetário. E nós te rogamos, Senhor, tende piedade de teus filhos ainda imperfeitos. Permita com que teus emissários de luz possam derramar sobre todo o nosso orbe vibrações de amor, de paz, de fraternidade, que juntos possamos percorrer os lares, pacificando, harmonizando as famílias, os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, que juntos com cada governador
espiritual de cada nação. Possamos envolver o nosso orbe, transformando o nosso orbe num planeta de paz, onde todos os povos se unem, todos os dirigentes utilizam-se do diálogo, todos se percebem como filhos do Pai, Criador de todo o universo. O nosso orbe se ilumina, as sombras se dissipam, a paz se faz presente. Juntos com os benfeitores amigos, magnetizamos as águas que foram colocadas, mas magnetizamos também tudo que for possível magnetizar, para potencializar os efeitos de cura. E nós vibramos muito amor, como nos ensina Pedro, o apóstolo. O amor cobre a multidão de pecados. Que possamos vibrar com tal intensidade, para que possamos oferecer gotículas de amor para todos aqueles que agora se encontram com o coração e a mente em desalinho. Juntos com os emissários do alto, esse trabalho se realiza. E agora nós vamos dirigir os nossos pensamentos aos benfeitores amigos, para que eles possam cuidar e velar pelos nossos lares e familiares. E com muita fé, com muita confiança, nós vamos abrindo os nossos corações para que esses benfeitores possam atuar em benefício de cada um que nos vem ao pensamento. E nós vamos entregando a esses emissários as nossas súplicas, confiantes de que será oferecido o que for de melhor para as nossas vidas, para aqueles que chegam ao nosso pensamento, que fazem parte dos nossos vínculos afetivos. E nesse momento, nós vamos receber o passe magnético espiritual, essa energia de cura que verte do alto sobre nós. Vamos aproveitar esse momento para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos.
gratidão por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos protetores individuais, agradecendo a cada benfeitor amigo que acorreu ao nosso chamado, agradecendo a Jesus e pedindo pela nossa semana, por esse novo mês, pedindo pelas nossas vidas. Conduza-nos, Senhor Jesus, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Permita, Senhor, com que possamos estar novamente na próxima segunda-feira, reunidos em Teu nome, com gratidão a Jesus, a Deus nosso Pai. Nós vamos encerrando mais esse encontro espiritual e convidamos a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais a nossa noite, passando o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, para quem desejar alguma orientação, algum atendimento fraterno, ou encaminhar algum nome para a reunião de vibração e irradiação, que é toda terça-feira. Então, amigos, anotem aí o DDD, é o 19, DDD 19, o celular, 99456-4473. 1999-456-4473. Até amanhã, terça-feira, 7 de novembro de 2023, às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram. Paz a todos, que Jesus permaneça junto a cada um de vocês.